Começando aqui a entrevista com o presidente da Santa Casa de Cuiabá, o médico Antônio Presa, que é vice-presidente também da Federação aí dos Hospitais Filantrópicos, né? Dos 4 hospitais filantrópicos em Cuiabá, e com a notícia hoje de que os serviços já estariam sendo paralisados em função de que o governo, que era para pagar em agosto, não pagou em agosto, não pagou em setembro, e agora os hospitais filantrópicos iriam parar. Vão parar ou já começaram a parar? Bom dia, doutora Antônio Presa. Bom dia, Terra, bom dia, ouvintes da capital. E, infelizmente, nós tivemos que paralisar novamente, né? Parcialmente os hospitais neste momento, né? Mas se a ajuda financeira não chegar, provavelmente vai ter que ampliar novamente essas paralisações. Mas é por falta de recurso, né? Nós tivemos aquela paralisação anterior, fizemos um acordo que infelizmente não foi cumprido e nós ficamos numa situação idêntica àquela anterior, né? Sem recursos, com hospitais servindo sopa, com hospitais parando de servir alimentação para acompanhantes, fazendo tudo para que possa atender ainda aquilo que é o principal, que é o atendimento do paciente. E vocês tiveram essa notícia do não pagamento, vocês ficaram cobrando esse tempo todo e tal? Como é que se chegou a esse desiderato aí? Antero, é o seguinte, na última semana do mês de agosto, nós tivemos aquela reunião com o governador, com a equipe dele toda, para definir esse pagamento. Foi feita aquela nota, tudo acordado, sem nenhum problema. Naquela reunião, foi até um termo que nós dos hospitais utilizamos para o governador. Nós falamos: governador, nós precisamos de uma injeção na veia agora, que o paciente está muito grave. E o recurso era para vir em mês de agosto para nós, porque nós estávamos paralisados, porque não tínhamos dinheiro. Muito bem. A portaria que saiu da Secretaria Estadual de Saúde saiu que o recurso ia repassar em setembro. Então nós achávamos que fosse ser, então, pelo menos no início, nos primeiros dias de setembro. Não ocorreu. Agora, findou setembro, não ocorreu o pagamento. Além disso, Antero, ainda tem algumas outras coisas que estão sem pagar. Por exemplo, nós trabalhamos na Santa Casa de Cuiabá, tem praticamente 30 leitos de UTI. Esses leitos de UTI, antigamente, a gente recebia no mês subsequente esse incentivo que o Estado paga. Muito bem. Então, agora no mês de outubro, nós já estamos preparando para receber do mês de setembro. Geralmente, dia 15, dia 20 do mês, já entrava esse recurso. O último recurso que foi pago pra gente foi o mês 6. Ou seja, de agosto para cá, o único recurso do Estado que veio através da Prefeitura foi do mês 6. Então nós trabalhamos mês 7, mês 8 e mês 9. Que nós já trabalhamos 3 meses com UTI, que é um leito extremamente caro, e a gente não recebeu nada. Quer dizer, isso vai inviabilizando o serviço. Nós não pagamos serviço médico, não pagamos, vai ficando difícil de trabalhar. E fora esse repasse da cobertura do déficit. Existe ainda alguns déficits com a Prefeitura de Cuiabá, por exemplo. Alguma prefeitura deve alguma coisa para os hospitais também. Na Santa Casa nós temos leitos de retaguarda. Nós estamos com praticamente 4 meses sem receber leito de retaguarda. Isso acontece com quase todos os hospitais que estão paralisados, Antero. Só para você ter uma ideia, se hoje, se o Estado tivesse nos pagando esse incentivo que ele prometeu... Então não é dívida do Estado, é incentivo. É um incentivo que o Estado paga para manter as UTIs abertas. Entendeu? Esse é um recurso que o Estado paga. Vem para a prefeitura não repassa. Se nós estivéssemos recebendo esse valor que foi acordado, sem nenhum problema, e nós tivéssemos há 3, 4 anos atrás, Antero, hoje a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá teria no seu caixa mais 8 milhões de reais. Então hoje, se nós botarmos na ponta do lápis, nós temos praticamente 8 milhões de reais para receber de coisas atrasadas, prefeitura, Estado. Quer dizer, é difícil fazer essa mágica do hospital funcionar. A prefeitura está atrasada também? Também está atrasada em algumas coisas, principalmente para nós, principalmente os leitos de retaguarda, que são aqueles leitos que dão cobertura para o pronto-socorro municipal. Quer dizer, o pronto-socorro, aquele paciente que foi atendido na emergência, acabou aquela emergência, em vez de ele ficar ocupando o leito do hospital, o pronto-socorro transfere para a Santa Casa e nós continuamos o tratamento desse paciente até alta. Isso diminui um pouco o número de macas nos corredores. Você vê, com esses 65 leitos que nós temos lá na Santa Casa, ainda fica uma média de 100 e tantas marcas. Imagina se isso parar. Paralisamos hoje. Vai aumentar isso. Tá, essa paralisação significa o que para a população?
Ou seja, a Santa Casa hoje está paralisando as internações de UTI e está paralisando os leitos de retaguarda. O Santa Helena está paralisando as UTIs. E o Hospital Geral está paralisando as UTIs, as internações na cirurgia cardíaca e a maternidade. Ou seja, hoje a maternidade vai ficar praticamente na mão do Hospital Santa Helena, que já trabalha no quase 100% da sua capacidade. Vai ser problema. Quer dizer, vai ter problema. Mas infelizmente, nós dos hospitais não temos outra alternativa. Porque eu não posso colocar um paciente dentro do hospital e não dar para ele o tratamento que ele merece. Como é que funciona isso? Porque tem muita gente que fala, mas falta gestão então para os hospitais filantrópicos. É problema de gestão dos hospitais filantrópicos? Por que o Estado tem que ajudar nisso? Veja bem, existe um trabalho... É obrigação do Estado ajudar? Assim, o SUS é para ser financiado pelas 3 esferas do governo, federal, estadual e municipal. Cada um tem um percentual amarrado. O Estado, o governo, a prefeitura é 10%, mas já está quase 30%. O Estado, se eu não me engano, é em 12,5%. A saúde. Já existem inúmeros trabalhos feitos pela Confederação da Misericórdia mostrando que aqueles recursos que o SUS paga é pouco para cobrir o déficit. Para cada R$100 que a gente gasta no paciente no hospital, o SUS só paga 60. Então vai ficando o déficit para trás. Tanto isso é verdade que o governo reconheceu isso e fez o ProSUS para dívidas tributárias e agora saiu o Pro Santas Casa, que é para renegociar dívidas bancárias a partir do ano que vem. Com um período de carência, as Santas Casas apresentando um plano de recuperação econômica, quer dizer, tranquilo, vai nos ajudar, mas isso só foi feito porque eles reconheceram que eles estão pagando mal. Então, alguns estados vêm de auxílio das filantrópicas, uma vez que o doente na filantrópica é onde ele custa mais barato para o SUS. É mais barato que a OS e é muito mais barato que o hospital público. O mais caro de todo é o público. Então, quer dizer, se tem pouco recurso, então vamos priorizar as filantrópicas. Agora, os hospitais filantrópicos, há uns anos, na primeira vez que nós conversamos sobre esse assunto, o governo também falou de gestão. Então nós abrimos para ele, olha, vocês querem trazer uma auditoria dentro dos hospitais, não tem problema. Quer trazer daqui a auditoria do Estado? Não, nós não queremos auditoria do Estado. Eu não quero, vamos chamar a Planisa. Eles indicaram a Planisa. A Planisa fez o estudo, apresentou o resultado, mas eu acho que eles não gostaram do resultado da Planisa, que veio bem ao encontro daquilo que nós sempre dissemos. Então, não é problema de gestão. Agora, a gente entende, Antero, que tem muita coisa dos hospitais filantrópicos que as pessoas, ou por desconhecimento, ou por má fé, falam delas. Então, por exemplo, eu vou utilizar a Santa Casa, mas serve para todos os outros filantrópicos aqui. A Santa Casa é um hospital que vai fazer 200 anos. A Santa Casa sempre vivenciou uma deficiência de recursos. Eu cheguei aqui em 78, 79, vou fazer quase 40 anos que eu trabalho na Santa Casa. Nunca vi a Santa Casa com dinheiro. Sempre essa dificuldade terrível. Naquela época, você lembra que não existia SUS, não existia nada disso. Era quem tinha carteirinha do INPS e quem não tinha era indigente. E o indigente era tratado aonde? Santa Casa. Eu mesmo, com parte de criança, cirurgia pediátrica, lá na Santa Casa tinha uma pediatria da irmã Iracema, que era saudosa irmã Iracema, que cuidava desses indigentes. Ela tinha 100 leitos de indigentes. Esses pacientes eram tratados pela Santa Casa sem receber recurso de ninguém. Então, o médico atendia, não recebia nada, os laboratórios prestavam atendimento, não atendia nada, não recebiam nada, e esses pacientes, naquela época, os hospitais fizeram vários acordos com serviços para que eles pudessem prestar esse atendimento de qualidade a esses pacientes indigentes. Então nós tivemos dentro da Santa Casa grandes laboratórios hoje, o laboratório Carlos Chagas, o laboratório Paulo César, radioterapia, quimioterapia, são serviços que vieram para a Santa Casa, eles construíram aqueles espaços deles lá dentro. Anexos. Os anexos, por exemplo, vamos pegar o Carlos Chagas, um senhor anexo que ele construiu ali dentro. E feito um acordo com a Santa Casa daquela época, em que eles construiriam aquilo, e durante 10 anos eles utilizariam aquilo sem pagar aluguel. E enquanto isso, eles iam prestar serviço aos pacientes indigentes do hospital. E foi o que eles fizeram durante muitos anos. Hoje, todos eles têm contrato com a Santa Casa. Vencido o prazo. Já passaram 10 anos. Já passaram, todos eles têm contrato, aluguel pago, não tem nenhum problema. Quer dizer, mas as pessoas ainda ficam com aquela ideia antiga de que eles não pagavam, mas esquecendo que eles não pagavam, entre aspas. Mas pagavam com serviço. Com serviços dos indigentes que estavam lá dentro. Só de criança tinha 100, de adulto tinha outro tanto.
Quer dizer, isso tem custo. O laboratório gasta para fazer isso. Tem funcionário, tem insumos, tudo isso gasta. Quer dizer, então era um acordo que os dois ganhavam. O hospital ganhava e o laboratório ganhava. Tá. E com relação aos outros hospitais filantrópicos? Então, o hospital, mesma situação. Quer dizer, isso é mais agudo na Santa Casa, mas o hospital também tem a mesma coisa. Então, os hospitais, hoje, todo mundo que trabalha ali dentro, terceirizado ou não, eles pagam para os hospitais. Porque se não fosse assim, eu já tinha fechado há muito tempo. Primeiro, porque não tem dinheiro para investir, né, para fazer um laboratório com qualidade do serviço que eles prestam. E segundo, que eles, sem esse recurso, o hospital não se mantém. Então, eles hoje, todo mundo que está ali dentro, paga para o hospital. Paga, por exemplo, na Santa Casa, mesmo nesse período em que eles não pagam aluguel, entre aspas, eles pagam um percentual sobre o seu faturamento. O hospital fica com esse recurso. Então, hoje, por exemplo, nós temos lá a Univag, que é um hospital que construiu uma estrutura maravilhosa lá dentro para a aula, e ele construiu mais uma etapa, que nós vamos fazer uma nova UTI na Santa Casa. Esse prédio, depois desse período, vai ser da Santa Casa. Vai vir para o patrimônio da Santa Casa. Então, são negociações que são feitas para que a gente possa crescer. Porque dinheiro para investimento nós não temos. O senhor Afonso está sugerindo aqui o seguinte: fazer um bingo para arrecadar fundos para ajudar a Santa Casa. Ele disse que o Antônio Preza é um homem sério e íntegro. É Afonso do Ribeirão do Lipa. A Santa Casa pensa em fazer alguma atividade fora dessa de governo para poder arrecadar recursos? Na verdade, nós fazemos isso até. Nós temos lá um grupo de voluntariado que trabalha, capitaneado pela minha esposa, que é a voluntária mor de lá. Porque quando nós entramos lá com o nosso grupo da direção, nós vimos que nós não tínhamos receita para melhorar o hospital. Então, nós tínhamos que partir para a sociedade, nos ajudar, Cuiabana e Mato Grossense, pedindo ajuda para reformar aquelas enfermarias nossas. E eles conseguiram, felizmente, foram bem sucedidos. Nós temos uma resposta boa da enfermaria. Nós já reformamos quase todas as enfermarias do adulto daquela ala antiga do hospital, aquela ala tombada. Já entramos para pediatria, já entramos para... Em todas as nossas áreas nós mexemos ali, através com auxílios da sociedade civil, do judiciário, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, da Corregedoria Federal. Todos esses grupos nos auxiliaram com entrega de recursos para reformar a área da Santa Casa que estamos fazendo. O Dr. Mário Cono, do Judiciário, colocou lá a multa pecuniária, tá lá, aquilo é uma coisa que no dia a dia nos auxilia muito. O Tribunal de Justiça reformou uma área maravilhosa lá de convivência. Quer dizer, nós estamos tendo essa ajuda, mas o problema do hospital é o custeio. Esse é que é o grande problema do hospital. Quer dizer, até consegue auxílio para melhorar. Isso aqui nós temos feito. Nós estamos agora com um carro, ganhamos um veículo que está lá para fazer um bingo, uma rifa agora no final de outubro, para reformar, concluir a reforma da pediatria. Quer dizer, a gente tem ajuda, mas o problema dos filantrópicos hoje é o custeio. Esse é que mata a gente. Pois quantos por cento que vocês atendem do SUS e quantos por cento que vocês atendem privado lá na Santa Casa? Veja bem, a Santa Casa... E o que dá de receita para Santa Casa o SUS e o que dá de receita para Santa Casa o atendimento privado? Veja bem, a Santa Casa, talvez os filantrópicos é o que tem o maior volume de atendimento. Nós temos hoje 270 leitos. E desse total, em torno de 18% é do privado. A lei fala que nós temos que atingir 40%. Quando o hospital atinge 40%, ele vive bem. 40% de privado. 40% de privado e 60% do SUS. Então hoje nós temos 18%. Esse percentual é menor ainda na Santa Casa, no Hospital Geral. O Hospital Geral que tem um número menor de leitos privados. Então tem mais dificuldade. Então, esses hospitais vivem essa dificuldade, porque eles precisam atingir esses 40%. E é essa que é a briga que nós estamos tendo hoje. Nós procuramos emendas parlamentares, tem muita emenda que está vindo para investimento, tem muita emenda vindo para custeio. Quer dizer, e essas coisas a gente gasta no custeio e aquele recurso que nós íamos gastar, nós podemos investir nessas áreas para aumentar esse número de leitos. É o que nós estamos tentando fazer atualmente. Tá, e você não respondeu quanto que é a receita da Santa Casa do privado e quanto que é do público? Hoje a Santa Casa deve estar andando mais ou menos na faixa do público, somando tudo, o Ministério da Saúde, o Estado e a Prefeitura. Se nós recebêssemos o que está contratualizado, nós íamos ficar aí na faixa dos 3 milhões e meio, 4 milhões por mês. E do outro nós recebemos em torno de 600, 400, ou tirando essa faixa do particular e convênio. 600 mil.
mil. 600 mil, de 400 a 600 mil. Isso é o que o hospital recebe do particular e convênio. Tá, tem um comentário aqui, o seguinte: dá a impressão que é combinado os grandes prestadores de saúde privada, porque não é possível que isso venha se arrastando por anos no Brasil. Está falando esse não atendimento do Estado para com os filantrópicas que pode ser combinado com o privado. Não acredito que é combinado com o privado não, mas é um desatendimento desnecessário, né? Sem dúvida. Não acredito que tenha combinação, mas também acho que é desnecessário isso. Tem uma outra pergunta aqui. Bom dia, Antero. Não, é o mesmo dele? Ele fez anos, né? Aí ele dá a impressão que é combinado, aí ele fala assim: bom dia, Antero, pior que o ano que vem, mais uma vez, vamos ter que ouvir os mesmos políticos na seguinte questão: nós vamos investir na saúde, vamos investir na educação, vamos investir na segurança, o povo não aguenta mais. Quem faz essa colocação é Josevânio Schmidt. Bom dia, Josevânio, obrigado. Aí tem outra aqui: bom dia, Antero. Depois que explodiu a Grampolândia, o governador está preocupado com outras coisas, porque saúde para eles fica para bem depois, infelizmente. E tem uma outra pergunta aqui, é de Jesuíno da Várzea Grande. Essa está em áudio, eu não sei o que é, vamos ouvir. Bom dia, Antero, bom dia a todos, aqui é Jesuíno de VG. Antero, esse governadorzinho tá mais preocupado em proteger esses bandidos da polícia, tudo, que com a saúde, entendeu? Tá mais preocupado com os coronéis dele que tá fazendo essa putaria aí, do que com a população que votou nele, que paga o imposto, que paga o salário dele, e tem que estar passando por esse vexame da saúde aí. Um abraço, até breve. Tá bom. Infelizmente eu não pude fazer aqui plim, 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 né? Porque tá nervoso Jesuíno, hein? Plim, 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 plim. Vamos discutir a saúde. Quais são os caminhos, doutor Antônio Preza? Já que hoje tem essa paralisação parcial, se isso persistir, acontece o quê? Veja bem, se isso persistir, a gente vai começando a suspender outros serviços, Antero. Até a inadimplência total do hospital, porque se não entrar recurso, não temos como comprar remédio, pagar comida, pagar a luz. É difícil isso. Então, o hospital precisa da receita para poder bancar. E aquilo que foi acordado, esses 2,5 milhões que é para o governo passar por mês, é uma parte do déficit dos hospitais. Mas com esse recurso nós sobrevivemos. Por exemplo, nós estamos, essa proposta que saiu do governo federal, que foi aprovada agora para o ano que vem, da próxima das casas, que é para pagamento dos empréstimos bancários, todos os hospitais estão pendurados em banco. Uma boa parte da nossa receita é igual o crédito consignado, já capa lá em cima. Quer dizer, se esse recurso vier para nós, mais esse que o governo está passando, nós vamos ter uma vida tranquila daqui para frente. Nós não vamos ficar nesse sufoco que nós estamos aqui hoje. Isso acontece porque nós estamos pendurados em banco, com empréstimo consignado, e o governo não repassou esse déficit. Esse déficit é para ser, apesar de ter uma proposta de 3 meses, nós vamos reconversar isso com o governo, assim que ele nos pagar. Porque sem isso, o hospital não tem como tocar. Não tem como tocar. Isso é uma cobertura do déficit. Tem uma senhora que deu a declaração aqui, eu acho que ela é presidente da Associação dos Hospitais Filantrópicos. Sim, doutora Elizabeth. Doutora Elizabeth. Ela falou aqui que o paciente do SUS nos hospitais filantrópicos ficam 60% a menos, é isso? Não. Assim, como que é esse cálculo? Esse cálculo, E por que fica mais caro se tratar no hospital público do que no hospital filantrópico? Veja bem, esse cálculo foi feito, essa conta foi feita pela Planisa, consultoria que o próprio Estado indicou para as filantrópicas foi feita auditoria nas filantrópicas, esse trabalho. Então eles fizeram e eles mostraram o seguinte, e coincidiu, Antero, com um trabalho que a federação já tinha feito aqui em Cuiabá, com dados que são publicados pelo Estado, dos hospitais, das OS que tinham aqui, e dos hospitais públicos. Então, nós comparamos aqui o custo dos hospitais filantrópicos, o custo das OS e o custo do São Benedito. Isso nós fizemos lá em 2015. Então, naquela oportunidade, o São Benedito já custava por leito 6 vezes mais do que custava no hospital filantrópico. E o estudo da Planisa veio e mostrou essa mesma conta. O hospital filantrópico custa um valor, a OS custa de 4 a 5 vezes mais, e o filantrópico de 6 a 8, e o público de 6 a 8 vezes mais caro que o hospital filantrópico. Por que é assim? Muito bem, o hospital filantrópico, Antero, no hospital público, uma folha de pagamento muito alta. Em cima. Ou seja, tem empreguismo lá, né? Eu não vou assim, tem uma folha alta. Só estou traduzindo. Tem uma folha alta. Essa folha alta, por exemplo, os médicos são contratados com salários.
contratados com salários. E na filantrópica não, ele ganha por produção. O médico que trabalha nos hospitais filantrópicos ganham aquele valor que o SUS paga, o mesmo que a Santa Casa recebe. Por exemplo, eu sou cirurgião pediátrico, uma hérnia inguinal de uma criança que eu opero, ela me paga em torno de R$40. R$40 por cirurgia. Essa é a diferença. Então, eu se eu fosse contratado pelo Estado, meu salário devia estar lá 5, 6, 7 mil, sei lá quanto é, que eu não sou funcionário do Estado, mas devo estar nessa faixa. Então, e aqui do Estado de Mato Grosso ainda tem algumas coisas que foi herdado, não foi aqui, que foram, alguns acham que foi vantagem. Eu particularmente acho que foi desvantagem. Existiu um nivelamento do salário de todo mundo no nível superior. Então, por exemplo, hoje PCCs do Estado, um médico, um enfermeiro, um tecnólogo ganha tudo a mesma coisa. Mas um tecnólogo sai com 3 anos, tem curso superior de 3, de 4, de 5, o médico são 6 anos. Um médico, para ter uma formação melhor, um especialista, por exemplo, cirurgia pediátrica, neurocirurgia, cirurgia cardíaca, ele tem mais 5 anos de residência. Então eu faço 6 anos do curso, mais 5 anos de residência, são 11 anos para eu entrar no mercado. É justo que essa pessoa receba o mesmo que um cara que faz um curso de 3 anos, de 4 anos? Então, por isso que o SUS tem dificuldade de incorporar tecnologia, incorporar especialistas, porque a diferença salarial não tem. Não compensa o cara fazer para isso. Então, eles têm dificuldade nas especialidades. Tudo tem, mas você vê a demanda que existe, mas e a oferta de serviço nunca vai cumprir, porque não consegue. E essa outra questão é o seguinte, porque com a crise econômica, muita gente saiu do plano desses planos de saúde que tem, né? A Unimed, por exemplo, que é um bom plano de saúde, etc e tal. Muita gente saiu porque não conseguia pagar o plano e aí passou a aumentar a população atendida pelo SUS. Teve algum impacto? Vocês sentem esse impacto lá nos hospitais filantrópicos? Sem dúvida nenhuma. E até isso traz algumas vantagens. Porque, na verdade, antigamente, quase toda a classe média estava no plano de saúde. Tinha um plano de saúde. Hoje a classe média está voltando para o SUS. E a classe média que vocaliza mais, que reclama mais. Porque infelizmente aquele pobre coitado, que usuário do SUS antigo, ele falava pouco, um ou outro que reclamavam. Hoje, com a vinda da classe média que saiu dos planos de saúde, estão vindo para ser assistente do SUS, eles vocalizam mais, eles falam mais, reclamam mais, tem mais direito, e isso é um direito que eles têm. Então, e isso aconteceu de fato, isso é um fato, aumentou a demanda de serviço. Então, por isso que ficam essas filas intermináveis de serviço. Tá. Tá tendo diálogo para terminar essa crise aqui atual? Não, nós encaminhamos os serviços filantrópicos, do Estado filantrópico, tem contrato com a Prefeitura Municipal. Nós tivemos uma conversa com o prefeito, nós tivemos essa conversa com a secretária, nós encaminhamos o documento para a secretária de saúde na semana passada e dizendo que nós estamos dando 72 horas para paralisar se não entrasse algum recurso para nós, porque não tínhamos condição de funcionar. Da outra vez, nós acionamos o Estado. Né? E porque era o Estado que manteve a conversa, mas também foi feita através da Prefeitura. Naquela época nós procuramos o prefeito, que era o Mauro Mendes, o secretário de saúde, o Ari, aí eles marcaram uma reunião com o governador, com a presença das filantrópicas, sempre foi através da Prefeitura, porque é a Prefeitura que detém o nosso contrato. Então, essa comunicação foi feita para a Secretaria Municipal de Saúde, mas até agora, infelizmente, não fomos procurados. Tá, e por enquanto, hoje está suspenso o atendimento. Hoje está suspenso esse atendimento que eu enumerei aqui. A partir de quando que passa a suspender os outros atendimentos? Não, aí no final, na sexta-feira, nós vamos ter novamente uma reavaliação. Nós estamos reavaliando direto. Assim, o hospital não gosta de parar, nós temos um custo fixo muito alto. No Santa Casa está aí com 750 funcionários, quer dizer, eu paro de receber, eu paro de entrar de recursos, quer dizer, ninguém gosta de parar. Mas acontece que eu não tenho como atender um paciente aqui dentro se não tiver dinheiro, remédio. Para todos que estão internados nos hospitais, isso está garantido absolutamente tranquilo. Por isso que nós não podemos receber novos pacientes antes que entre algum recurso para gente. Eu acho que está chegando aqui uma nota da Secretaria de Estado de Saúde, nota, repasse aos filantrópicos.
Em relação ao pagamento da primeira parcela aos 5 hospitais filantrópicos em conformidade com a portaria 150/2017 do Gabinete da Secretaria do Estado de Saúde, a Secretaria do Estado de Saúde informa que a Secretaria já está tudo pronto para fazer a transferência do valor. E isso será feito assim que seja liberado o orçamento da Secretaria do Estado de Planejamento e o financeiro da Secretaria do Estado de Fazenda. O acordo entre o governo do estado e os hospitais, realizado no dia 17 de agosto de 2017, ratificado pela portaria, concedeu ajuda financeira emergencial e não obrigatória aos filantrópicos em 3 parcelas, correspondentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2017, cada uma no valor de 2.500.009 centavos, é isso? Fazendo um total de 7.500.027. O dinheiro será repassado aos fundos municipais de saúde de Cuiabá e de Rondonópolis, que farão os repasses para a Santa Casa de Cuiabá, 656.327,89, Santa Casa de Rondonópolis, 337.865,55, Hospital Geral Universitário de Cuiabá, 691.636,67, Hospital do Câncer de Mato Grosso em Cuiabá, 348.241,48, e o Hospital Santa Helena de Cuiabá, 465.937,410. Eu acho que esses valores aqui já são os totais, né? Mas não fala aqui a data que vai ser repassado, e coloca aqui mais uma vez, é isso que eu tenho insistido aqui, eu acho que o governo do estado tem que pegar esse dinheiro, ele se coloca aqui a não obrigatoriedade. Isso aí que fica estranho, né? A não obrigatória. Na verdade, assim, o governo está vindo em auxílio das filantrópicas, mas nós provamos para ele por documentos que sem esse recurso nós não temos como viver. Então, eu não consigo entender essa questão aí. Agora, veja bem, o setor público tem o seu cronograma, a sua maneira de trabalhar, tem que ter empenho, tem que ter não sei o quê, quer dizer, nós colocamos com clareza a situação lá no dia 17 de agosto, que nós precisávamos de uma injeção na veia. Quer dizer, se isso fosse feito, por exemplo, agora está faltando orçamento, está faltando não sei o quê, quer dizer, peraí, e agora e nós lá na frente, o fornecedor não quer saber disso. Quer dizer, quando naquela oportunidade eles disseram que iam liberar o recurso pra gente, o fornecedor com muita conversa, voltou a fornecer pra gente. Aí, como o dinheiro não apareceu, eles pararam de fornecer novamente, com certeza. Então, nós estamos na mesma situação, ou pior ainda aquela outra. Tá, mas eu vou usar a sua experiência de ex-secretário de saúde. O senhor foi secretário de saúde do Dani de Oliveira, né? E secretário municipal de saúde do ex-prefeito Dani de Oliveira, o saudoso Dani de Oliveira, o grande homem público da nossa geração. Eu queria colocar o seguinte: eu tenho defendido aqui, e acho que não estou falando nenhuma besteira, porque eu considero o Luiz Soares um grande administrador, um extraordinário administrador, um homem público sério e apaixonado pelo SUS. Ele quer que o SUS dê certo. Mas eu tenho colocado aqui o seguinte: que essa coisa, fez o convênio, por que não repassou lá atrás o dinheiro para a Secretaria de Saúde? Por que deixa o dinheiro na Secretaria de Fazenda? A Secretaria de Fazenda fica retendo lá para juntar dinheiro para pagar a folha no dia 10. E aí, enfim, se não tiver autonomia a Secretaria de Saúde para gerar o recurso dela, na minha opinião, a saúde fica prejudicada. O filantrópico, Luiz Soares, ele conhece, eu conheço o Soares há muitos anos, ninguém discute a honestidade do Luiz Soares, mas para o cara trabalhar, a gente precisa de recurso. Os outros que os antecederam na Secretaria de Saúde, pessoas, muitos deles extremamente comprometidos com o SUS também, como o Luiz Soares mas saíram por falta de recurso. Teve o último secretário que teve ali, o João Batista, eu disse pessoalmente para o João Batista: você é uma pessoa excelente, um ser humano maravilhoso, o único problema seu é que você não tem dinheiro. Então, quer dizer, como é que nós vamos resolver? E, infelizmente, a nossa situação só resolve com dinheiro. Tem que ter recurso. O Luiz Soares é um cara bom. O único pecado do Luiz Soares, eu falo aqui no ar, ele deve estar ouvindo, é ele não receber as filantrópicas para conversar. Isso ele recebeu a mim como presidente da Santa Casa, mas não recebe a federação. Eu acho que tem que receber a federação. A federação representa 70% da internação do SUS no estado. Nós não estávamos não entendendo muito bem com ele, mas eu acho que isso é uma coisa que precisa sentar para conversar. Pois é, mas não é porque ele fala que isso é um problema da prefeitura? Não.
Sim, mas naquele momento que nós estávamos, que ele sentou à mesa com o governador e os outros secretários para conversar conosco, se ele tivesse chamado para a gente conversar num outro momento, ou tudo vamos dar uma data para fazer a negociação, ou então porque talvez ele não sentou, porque ninguém deu força para ele a falar qualquer coisa positiva para nós. Então pode ser que seja isso que você está falando aí, não tem orçamento, não tem recurso, eu não sei. Esses problemas nós não sabemos. E também ninguém nos repassa. Então a gente fica sem saber o que fazer. Mas esse problema não era para ter, porque foi feito um compromisso público com você diante de toda a imprensa, né? 17 de agosto. Torcer para que essa crise seja superada, porque quem sofre é a população, né? Sem dúvida, interessa nosso. Né? E tomara que isso se resolva, porque a saúde precisa ser prioridade de fato. Então, sucesso. Eu acho que todo cuiabano como eu, né? Eu vi meu pai ser tratado na Santa Casa. Não há quem não tenha assim um carinho especial pela Santa Casa de Misericórdia, que era o grande hospital, né? Os nossos pais. Eu vi minha mãe ser operada na Santa Casa, eu vi meu pai sendo tratado. Até te perguntava o nome daquele enfermeiro negro que tinha lá na Santa Casa, que você me lembrou aqui, que era o grande Antônio Amaro. Cuiabá inteira era apaixonada pelo Antônio Amaro, né? Lá nós temos na gestão anterior, o doutor Saboia fez uma rampa lá onde ele passava, aumentou, melhorou e colocou o nome na rampa Antônio Amaro. Merecidamente, né? Eu acho que a Cuiabá inteira é agradecida ao doutor Amaro, que ele descanse em paz. Muito obrigado pela entrevista, doutor Antônio. Muito obrigado, Antero.